Olá, meu nome é Daniela Ribeiro e gostaria de te convidar para juntos estarmos lendo e meditando no livro de Provérbios, capítulo 22, que diz assim: O bom nome vale mais do que muita riqueza. Ser estimado é melhor do que ter prata e ouro. Não existe diferença entre o rico e o pobre, porque foi o Senhor Deus quem fez os dois. A pessoa sensata vê o perigo e se esconde, mas a insensata vai em frente e acaba mal. Quem teme o Senhor e é humilde, consegue riqueza, prestígio e vida longa. No caminho dos maus existem armadilhas e dificuldades. Quem dá valor à vida se afasta deles. Eduque a criança no caminho em que deve andar, e até o fim da vida não se desviará dele. Os ricos mandam nos pobres, e quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Quem semeia a maldade colhe a desgraça e será castigado pelo seu próprio ódio. Quem é bondoso será abençoado porque reparte a sua comida com os pobres. Mande embora a pessoa orgulhosa e acabarão os desentendimentos, as discussões e os xingamentos. Quem ama a sinceridade e sabe falar bem, terá a amizade do rei. O Senhor Deus está alerta para defender a verdade e atrapalhar os planos dos mentirosos. O preguiçoso fica em casa e diz: se eu sair, o leão me pega. O adultério é uma armadilha onde caem as pessoas que o Senhor detesta. É natural que as crianças façam tolices, mas a correção as ensinará a se comportarem. Quem enriquece à custa dos pobres ou dando presente aos ricos acabará ficando pobre. Preste atenção, e eu lhe ensinarei o que os sábios disseram. Estude os seus ensinamentos, e será um prazer para você lembrar deles e recitá-los. Vou lhe ensinar agora estes provérbios para que você ponha a sua confiança em Deus. Tomei nota de 30 provérbios para você. Eles contêm conhecimentos e bons conselhos, que o ajudarão a saber o que é certo e direito. E assim, quando lhe fizerem perguntas, você saberá dar a resposta certa. Não tire vantagem do pobre só porque ele é pobre. Nem se aproveite daqueles que não tiverem quem os defenda no tribunal. Pois o Senhor defenderá a causa deles e ameaçará a vida de quem os ameaçar. Não faça amizade com pessoas grosseiras ou violentas. Você poderá pegar os seus maus costumes e depois não conseguirá livrar-se deles. Não aceite ser fiador de ninguém, porque se você não puder pagar a dívida, levarão embora até a sua cama. Não mude de lugar os marcos de divisa de terras que os seus antepassados colocaram. Você conhece alguém que faz bem o seu trabalho? Saiba que ele é melhor do que a maioria e merece estar na companhia de reis. Queridos, eu gostaria de meditar em 1 ou 2 versículos desse capítulo. E o primeiro é o que está contido no versículo 6, que diz assim: Eduque a criança no caminho em que deve andar, e até o fim da sua vida não se desviará dele. Quando nós paramos para observar
nós vemos que existem pais que se preocupam em orientar os seus filhos espiritualmente. Mas também existem aqueles que pensam que não devem fazer isso ou que isso não seja tão importante. Esses pais acham aconselhável esperar os filhos a crescerem para decidirem por si mesmos qual o caminho querem seguir. E pensam que estão dando uma certa liberdade de agir. Os pais modernos têm uma maneira moderna de educar, não é mesmo? Por outro lado, esses mesmos pais, eles costumam acordar os filhos de manhã, levar os filhos à escola, mesmo que muitas vezes esses filhos não queiram ir. Quando esses filhos ficam doentes, eles pegam os filhos, mesmo contra a vontade, para levá-los ao médico. Desta mesma forma, estão cuidando da educação e da saúde dos seus filhos. Mas em contrapartida, não vem tanta importância no cuidado espiritual. A oportunidade de receber a vida eterna em Cristo é quando nós entendemos a necessidade do nosso crescimento e da nossa vida espiritual. Porque quando não levamos a sério essa área da nossa vida, nós sofremos muitas consequências. Quando os filhos são educados desse modo, eles acabam crescendo achando que a fé não é de fato tão importante. Porque quando nós lemos aqui no verso 6, nós vimos que o Senhor está nos orientando, que é para nós ensinarmos as crianças, os filhos, os pequenos, o caminho que eles devem andar. Nós precisamos ensinar, sim, valores espirituais, valores que se perderam, que hoje em dia estão tão invertidos e que a Bíblia protege, que a Bíblia fala da importância desses valores, princípios que se perderam e que a gente não vê mais. E esses valores e princípios, eles são encontrados na palavra de Deus. Isso mostra o quanto é importante nós ensinarmos os nossos filhos a palavra, os princípios, os valores que são imutáveis. Olha para você ver. Quando a gente olha hoje o mundo dizendo que a família é uma instituição falida, olha que princípio errado, olha que valor totalmente equivocado. Porque a família é o maior projeto de Deus na terra. E os nossos filhos muitas vezes podem crescer pensando assim: para que eu vou ter uma família? Se família é algo descartável. Para que eu vou ter uma esposa? Para que eu vou ter um esposo? Né? Então isso é só um exemplo. Porque muitas vezes não, nós temos visto isso ser algo constante hoje. Os meios de comunicação têm desqualificado os princípios e valores que estão na palavra, falando que são tudo bobagem. Por isso que nós, como pais, nós temos essa função de ensinar os nossos filhos. Mas hoje o mundo fala muito ao contrário disso. E quando nós não damos a devida atenção a esse ensinamento, eles vão crescer achando que a fé não é tão importante. E é muito provável que eles vão hesitar em fazer uma opção relativa à sua vida espiritual, porque não aprenderam desde pequenos. Sabe, queridos, os nossos filhos, eles aprendem por modelo. E se você não for modelo de homem e mulher em Deus, homem e mulher de Deus, que se policie para viver valores e princípios na palavra, consequentemente os seus filhos não vão absorver os ensinamentos necessários para que sejam homens e mulheres de caráter, firmados no amanhã. Então nós precisamos entender a importância de ensinarmos os nossos filhos e colocando, isso como prioridade, porque muitas vezes nós deixamos isso como em último plano. Então, queridos, se eu posso te dar um conselho nesse dia,
Não negligencie a vida espiritual do seu filho. Sabe, eduque-o enquanto há tempo. Sabe, leve os seus filhos a lerem a palavra. Ensine os seus filhos princípios e valores contidos na palavra. Mostre o quanto é importante se ter fé em Deus, o quanto é importante eles verem que o nosso Deus é um Pai que cuida, que nos ama e que tem o prazer de nos abençoar. Mostre para eles com modelo. Viva, resplandeça a imagem e semelhança de Deus nas tuas atitudes, nas tuas palavras, nos seus valores, nos seus princípios. E você vai ver que isso tudo vai fazer uma grande diferença na vida deles no futuro. Amém? Que Deus te abençoe, te guarde, que te proteja e livre de todo mal. E que você possa ter um dia abençoado. Em nome de Jesus. Amém.